Nesse ano de 2022, já realizamos 2 imersões de 12 horas. E foi maravilhoso o que Deus fez. E quando acabou a segunda imersão, olhei nos olhos de Jesus e ele estava triste. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor não está alegre? E ele me falou: você pode fazer mais, como a parábola dos 10 talentos, a pedido de Deus, de Jesus. Nós faremos a terceira imersão, dia 26 de novembro, no Centro Regional de Eventos, para mais de 10 mil mulheres. Aos seus pés é o melhor lugar para se estar. Porque o nosso desejo é alegrar o coração de Jesus. E o tema dessa terceira imersão é rendidas aos pés de Jesus. Então, convide as amigas. Vamos passar juntas 12 horas rendidas aos pés de Jesus. Muito bom dia nessa sexta-feira. Bom dia, abençoado, sexta-feira, dia 16 de setembro, querido. Mais uma sexta-feira abençoada, encerrando aí mais uma semana útil. E nós estamos aqui no programa Experimenta para trazer vida e esperança para você, porque o teu final de semana vai ser abençoadíssimo em nome de Jesus. Muito bom dia ao Galo. Cadê o Galo, gente? Galo animado, sexta-feira, sextou. Na verdade, a gente tem que estar... Olha lá. Ah, o Galo aí, ó. Na verdade, a gente tem que ser esse bom dia. Tem que se esforçar pra ser sempre assim, né? Bom dia. Tem gente que só fica animado porque é sexta-feira, final de semana. Não. Se anima todos os dias, mesmo com notícias às vezes difíceis. Por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É fácil a gente se animar e se alegrar quando tudo vai bem. Mas quando as coisas não são ainda do jeito como você espera, você confia, espera no Senhor e se alegra. A alegria do Senhor é a tua força em nome de Jesus. Fica ligadinho conosco nessa sexta-feira. Tem muitas coisas maravilhosas no dia de hoje para você. Você ficando conosco até o final, eu tenho certeza que a tua sexta-feira não será a mesma. Amém. Porque quando a gente se abre, né, para ouvir a palavra de Deus, não fica, a atmosfera já muda. Aonde a palavra de Deus chega, aonde o louvor chega, tudo se transforma em nome de Jesus. Bom dia! E tem um louvor especial para você começar o nosso dia, trazendo a glória de Deus para dentro da tua casa, trazendo alegria, chegando para você no mover das águas com Júlia Vitória. Louvor seja muito abençoado. Bom dia! O meu perfeito amor vai te curar. Estou aqui. A tua sede eu posso saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas
Meu Deus, que louvor abençoado, som das águas, águas que curam, águas que limpam, águas que restauram, águas de Jesus Cristo, aleluia. E nós vamos agora com as nossas participações, vamos lá, quem tem aí? Olha lá, a Kátia. Bom dia, bispos! Me chamo Kátia, sou aqui de São José do Rio Preto. Estou no trabalho e acompanho você logo pela manhã via Instagram. Minhas manhãs são mais felizes quando estou com vocês. Como diz a bispa, um beijo! Um beijo, Kátia. Que Deus te abençoe. Querida, Deus abençoe. Que o seu dia realmente seja maravilhoso, em nome de Jesus. Tem mais aqui, olha lá, Amanda. Olá, bom dia, bispo, bispa. Assisto vocês todos os dias, me sinto tão bem ao ver vocês, do jeito que vocês conduzem o programa. Sou aqui de Flórida Paulista e amo vocês, é Amanda. Obrigado, Amanda. Deus abençoe você e toda a sua cidade, beijo, sua família, Amanda. aí. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Tem mais gente lá, Amanda. Olha lá, Garcia. Bom dia, bispo, bom dia, bispa. Sou de Panorama e assisto todos os dias o seu programa. E me chamo Cristiano, sou da igreja Templo Pentecostal, Caminho para a Salvação. Um beijo, Amém, Garcia, um beijo para toda a igreja Glória Templo a Deus. Pentecostal. Que Deus abençoe grandemente. Tem mais, ó. Olá, é a Jéssica. Bom dia, adoro vocês, assisto vocês todos os dias. Vocês são uma bênção na nossa vida. Sou de Catanduva. Peço oração por mim e minha família, paz do Senhor. Amém, Jéssica. Estaremos orando por você e a sua casa. E aproveitando que a gente está falando aqui da Jéssica de Catanduva, eu quero convidar você, isso mesmo, sábado, amanhã, dia 17, teremos nosso encontro de casais na Cabana Church de Catanduva. Eu e a pastora Dani estaremos lá abençoando você, casal. Você quer viver a bênção de Deus no seu relacionamento, tudo aquilo que Deus tem nos dado graça para vivermos durante 22 anos, nós queremos compartilhar com você e você é nosso convidado, tá bom? Amém. E vamos agora MDC. E o MDC de hoje está lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe qual que é a diferença entre o clamor e a oração? A oração é aquela que a gente faz geralmente de 4 a 5 minutos, tem algum tempo, determinado, porque é algo que a gente faz direcionado mesmo, ou quando a gente vai deitar, ou quando vai ao trabalho, ou quando se levanta. Agora, o clamor é algo quando a gente insiste. Clamar é acreditar nas promessas maravilhosas que Deus fez. Clamar é orar sem controlar o tempo. Clamar é entrar em profundidade com Deus. Já fala clamar. Sabe, é quando você vive uma situação que você fala, é só Deus para fazer. É só Deus para mudar esse cenário. Eu preciso clamar. E clamar, entrar em profundidade, eu acredito que é só quem tem intimidade com Deus. Não tem como a gente clamar se não tiver intimidade com Deus. E intimidade não é algo que a gente... Deus deu intimidade, Deus nos dá dons, Deus nos dá talento, mas intimidade é algo que a gente busca dia a dia no Senhor. Intimidade é algo que a gente faz viver o sobrenatural com Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós oramos sem cessar, nós clamamos sem cessar. E quando você clama, você rasga o teu coração, porque o clamor traz à existência aquilo que não existe por causa da tua fé. Você sabe aos pés de quem você está clamando, você sabe para quem você está clamando. E em nome de Jesus eu quero te ensinar nesta manhã para não ficar reclamando, porque quando a gente reclama,
Olha só, quando a gente reclama, a gente está clamando 2 vezes aquilo de ruim ou aquilo de insatisfeito que a gente está reclamando. Então, a partir de hoje, não reclama, mas clame ao Senhor, que grandes coisas Ele fará na tua vida, porque o clamor traz à existência aquilo que não existe. O clamor faz você viver coisas novas, porque você não vai sobreviver a essa situação. Eu estou sobrevivendo a isso, mas você vai viver o que Deus tem para a tua vida, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É o novo dele para a tua vida, em nome de Jesus. MDC. Enquanto nós estamos aqui arrumando a sala para testemunho lindo que vai edificar a tua vida, eu tenho certeza disso, nós vamos assistir o último vídeo da psicóloga lá no MDC, nos direcionando do Setembro Amarelo. Assista! Eu vim trazer para vocês alguns sinais de que a pessoa demonstra quando ela pensa em cometer um suicídio. A pessoa que pensa em suicídio, ela tá numa dor e num sofrimento mental muito forte, muito grande. E a gente precisa observar os pequenos sinais que essa pessoa demonstra. Então, muitas das vezes, ela pode verbalizar: olha, não aguento mais viver, eu quero morrer, eu tô pensando em me matar. E algumas das pessoas acreditam que isso pode ser só uma forma de chamar atenção, mas é muito importante a gente olhar com outros olhos para essa verbalização, porque uma verbalização dessa associada com uma depressão, por exemplo, pode sim ser um risco grave de vida. Além disso, existem alguns sinais comportamentais. O que seriam os sinais comportamentais? Seria o isolamento, por exemplo, a pessoa não quer mais ir à escola, tá sempre dando desculpa: eu tô com dor de cabeça, eu não quero ir na escola. Ou então a pessoa começa a faltar muito do trabalho, né? Dando sempre desculpas, e ela vai se isolando. No segundo caso, seria o desinteresse. A pessoa passa a se desinteressar para coisas prazerosas que antes ela gostava de fazer. Então, por exemplo, às vezes ela gostava de ir numa academia, hoje ela já não tem mais essa vontade de ir na academia. Ou ela gostava de sair com as amigas, fazer um chá da tarde, mas hoje isso que era prazeroso antes já não tem mais o mesmo prazer. Ela desinteressa de coisas que antes ela se interessava. Uma outra forma que se apresenta na forma comportamental é a questão da alimentação. Ou a pessoa começa a comer muito, começa a comer além do que ela comia, ou então essa pessoa passa a não ter mais fome e o tempo todo dizer: não estou com fome, estou sem apetite, não quero comer. Esse também passa a ser alguns sinais. Também tem a questão do sono. Ou a pessoa começa a dormir mais do que comumente ela dormiria, ou ela começa a dizer que não dormiu, que não tem sono, que não está conseguindo dormir direito. Então essas são questões que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Além do que, também pode ter a agressividade. Essa pessoa, toda vez que você vai conversar com ela é agressiva na forma de falar, na forma de agir. E a agressividade é um ponto muito importante, porque quando a gente fala sobre jovens, adolescentes ou crianças, a gente talvez olhe para essa agressividade como: ele é adolescente. Mas não, a gente precisa ficar atento, porque isso pode ser um sinal de depressão e não só de agressividade. Então, assim, o que fazer, né, quando perceber uma pessoa com alguns desses sinais? Uma das formas que está mais fácil da gente fazer é conversar. E como funciona isso? A gente precisa ter um local adequado, conversar de forma aberta, trazer essa pessoa, acolher, sem julgar, ter um olhar para essa pessoa de aceitar tudo que ela vai falar, se impor: olha, estou aqui,
Você pode me contar qualquer coisa, você está precisando de alguma coisa. E nesse momento a pessoa pode simplesmente só te ouvir, ou ela pode chorar bastante, mas a partir do momento que ela sentir que ela pode confiar em você, ela pode se abrir e falar com você, né? E você percebendo-se isso, você pode aconselhá-la a procurar meios de saúde mental, né? Meios para se trabalhar a saúde mental, como os CAPs, as faculdades, aqui o Instituto MDC, que também trabalha atendendo pessoas e acolhendo, e outro local que essa pessoa pode procurar é o CVV, que é o Centro de Valoração à Vida. Ele trabalha 24 horas por dia, então às vezes a pessoa pode entrar numa crise de madrugada. O que ela pode fazer? Mandar um chat ou e-mail para o CVV, ou até ligar no 188. Ali é tudo mantido em sigilo, a pessoa não precisa nem se identificar, e essa é uma forma que poderia estar acolhendo ela naquele momento de dor e sofrimento. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para vocês. É preciso prestar atenção nos sinais e acolher essas pessoas e encaminhar para profissionais que estão devidamente qualificados para tal atendimento. Obrigada, foi muito bom estar aqui, adorei poder contribuir com vocês. Irmão, Deus que faz tudo novo. Eis que eu faço nova todas as coisas. Deus faz de um casamento algo novo. Deus faz de um relacionamento com seus filhos algo novo. Deus faz até de um tempo onde você achava que tudo estava comum. Deus vem e faz algo novo. Ele diz: eu estou prestes a realizar. Deus está dizendo ao povo: eu não me esqueci de vocês. Em todo esse tempo eu tenho preparado algo, eu estou prestes a realizar. É quando você encomenda algo novo e às vezes a fábrica, o fabricante diz: não, já está em produção. Exatamente isso que Deus está dizendo no verso 19. É por isso que eu amo tanto essa versão da Bíblia NVT, nesse texto em particular. Porque olha o que o texto está dizendo: vejam, eu já comecei. O versículo é literalmente esse: eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Entenda o que hoje o Espírito Santo está dizendo ao seu coração, por gentileza. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus te trouxe aqui para te dizer: já começou. Você ainda não percebeu, mas já começou. Eu já estou agindo em teu favor. Já receberam da minha parte anjos, ordens a teu respeito. Tem gente trabalhando em teu favor lá no trabalho, lá naquele hospital, lá naquela situação, lá no cartório, lá no juizado. Tem anjos de Deus que já receberam. Deus está dizendo para eles: eu já comecei. Irmão, Deus já começou. Deus já começou. Você sabe o que Ele está dizendo aqui para nós? Comece a enxergar aquilo que Deus vê. Abra os seus olhos espirituais. Enxergue possibilidades. Enxergue portas. Enxergue caminhos novos. Olha o que Ele está dizendo: eu abrirei um caminho no meio do deserto. É Deus dizendo: mas não tem nada, é impossível, não tem porta, não tem caminho. Aí Deus diz: quem vai fazer sou eu. Você pode começar a enxergar um caminho. Não foi isso que Deus disse ao povo, porque Ele estava apenas trabalhando com a lembrança deles. Quando eles estavam diante do Mar Vermelho, tinha caminho para frente, tinha caminho para trás. Faraó, seus carros e seus cavaleiros cercando. Moisés ora ao Senhor dizendo: e agora? O que é que Deus diz a Moisés? Diga ao povo que marche. Quando o povo começou a andar, o mar começou a abrir.
E é o que Deus está dizendo para você nessa noite, é exatamente isso. Não espere o caminho abrir para você começar a andar. Comece a andar que o caminho vai abrir. Enquanto você entra nesse novo mês, enquanto você entra nesse novo tempo, enquanto você caminha, um caminho vai se abrindo, um caminho no meio desse deserto. Sabe por quê? O justo vive pela fé, e é um passo de cada vez. Cada passo que eu dou, o caminho se abre. Eu me lembro de uma história, e isso aqui é só os mais antigos, os dinossauros gospel da igreja. Teve um filme, Indiana Jones. Quem é da época do Indiana Jones aí? Paraná, paraná. Tem uma cena em que ele tem que atravessar um vale, porque do outro lado, eu acho que era Indiana Jones e o Santo Graal, alguma coisa assim. E dentro da ilusão de ótica do ambiente, ele olhava e não tinha caminho. Mas as instruções que eles estavam seguindo dizia que eles tinham que dar o primeiro passo. Aí na hora que Indiana Jones, Harrison Ford, vai lá, toda aquela cena, um vale, um precipício enorme. Não havia, diante da percepção do ângulo que ele estava, nenhum caminho. Mas as instruções diziam, dá um primeiro passo. Aí diz que Indiana Jones, está no filme, depois você vai lá e confere. Ele dá um primeiro passo, ele assusta. Ele dá um segundo passo, ele assusta. E aí, cinema, jogo de câmera, a câmera sai e pega um outro ângulo. Esse outro ângulo mostra que na realidade o caminho estava escondido por uma ilusão de ótica, mas ele sempre esteve lá. Olha o que Deus está te dizendo. Às vezes as circunstâncias roubam a sua perspectiva. Você acha que não vai acontecer nada, é por isso que você não dá o primeiro passo. Mas você tem que aprender a confiar no Deus que te deu direção. Deus está te dizendo, eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar rios na terra seca. De onde vai vir? Não importa. Rio em terra seca. Nós somos parceiros da igreja, tem um trabalho no sertão do Piauí, já há muitos anos. Nós cuidamos de cerca de 200 crianças no sertão do Piauí. Temos um trabalho numa região de Piauí chamada da Grande São Raimundo Nonato, Fartura, essas cidades bem miseráveis, pobres. E às vezes nós abrimos poços, porque água ali não é uma questão assim de abrir torneira. E muitos dos lençóis de água estão a dezenas e dezenas de metros abaixo da terra. Aí vai com aquelas brocas grandes, 20 metros, 30 metros, 50. Teve um que teve que passar 100 metros. Porque dentro da perspectiva não tem de onde vir água. Meu irmão, o que Deus quer que você entenda é de que no meio de um cenário onde você acha que não vai acontecer nada, Ele pode fazer brotar rios novos na sua vida. É por isso que o Salmo 126, há um apelo, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb, durante a região seca do ano, é um deserto. Mas na época da chuva, corre um rio. Deus está dizendo, essa nova estação que eu tenho para você, precisa ser vivida nesse entendimento de que eu tenho poder de mudar o cenário da sua vida. O que Deus está dizendo aqui nesse texto que você precisa entender é isso. Deus quer mudar o cenário da sua vida. Não é mais terra seca, mas agora é rios, e onde tem rio tem vida, tem árvore, tem planta, tem vegetais, tem animais. Eu vou colocar algo novo. E para terminar, porque o meu horário já foi, são 9h30, fica de pé. Senão não me convida de novo. Fica de pé. Pode ficar de pé. Aí não me convida mais, diz que acabava 9h30. 9h30 é transação. Vamos aqui, que nós vamos ficar aqui. É que a gente vai ficar em pé mais uns 35 minutos, mas tudo bem. Olha o que o texto diz.
Verso ainda de número 20. Os animais do campo me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Agora, se você puder, eu vou até abrir outra versão da minha Bíblia aqui, para ler junto com vocês. Eu vou ler aqui na Revista Atualizada, que é a mais conhecida de todas. Olha o que ele diz no verso de número 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios, para dar de beber ao meu povo. E nós estamos aqui com a Fernanda, que vai compartilhar conosco o testemunho de vida dela. Eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Bom dia, Fer. Bom dia, pastora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Obrigada Deus. pelo convite, né, de ter Imagina. aceitado. Conta para nós e para quem está aí nos assistindo, qual foi a sua experiência, como tudo começou? Conta um pouquinho pra gente, em nome de Jesus. Então, eu peguei o Covid o ano passado, eu testei positivo já dia 20 de março, e em 6 dias eu já tive uma piora bem grande. Eu já tinha ido 3 vezes antes no hospital, tive queda de pressão, desmaiei algumas vezes, mas nada que ainda constatasse que precisava ser internada, a saturação ainda estava boa, então eu permaneci. Aí no dia 26, no dia 25 para o dia 26 eu tive muita febre, não conseguia mais sair da cama. Aí no dia 26 eu tive que ir pro hospital. Eu fui já de SAMU, porque... Meu Deus. E você sabe como que você pegou o vírus? Eu acredito que no trabalho, porque eu estava trabalhando, né? A gente estava bem naquela época, que não podia nem sair mesmo, fora do horário para as ruas, essas coisas. Então a gente tinha todo aquele cuidado. Porém, né, tem quem pega o transporte, enfim... Algumas pessoas do meu local de trabalho pegaram e eu peguei, acredito que lá também. E você estava com a imunidade baixa, é isso? Tava. Quando eu internei, depois de alguns dias, o médico falou que realmente o meu quadro tinha se agravado porque eu não tinha imunidade nenhuma. Meu Deus. Tava com a imunidade muito baixa mesmo. Então foi onde foi bem grave. E lá na tua casa, quando você foi diagnosticado, imagino que muitas pessoas passaram por esse momento difícil, né, do Covid. E a gente via muitas pessoas falecendo, passando muitas dificuldades. E você foi diagnosticada na sua casa, só você foi diagnosticada? Só. Ou seu esposo, sua filha? Não, na época que eu peguei, só eu testei positivo, né? A minha irmã chegou até a fazer, meu marido também. Mas não, só eu peguei. Ele já tinha pego em janeiro, mas eu não peguei. Ninguém pegou, só ele. Mas o dele foi leve, tratou em casa. E aí, em março, só eu. E aí foi agravando o quadro. Como Aí eu que foi? internei dia 26 de março, fiquei na UPA 2 dias lá, fui pra lá já de SAMU, porque eu não conseguia sair do quarto, meu marido não conseguia me tirar da cama, aí eu tive que chamar o SAMU. De tão fraca, debilitada que você estava. Isso, eu já estava bem debilitada. Foi bem assim, rápido. Meu Deus. Né? Porque você não tem vontade de comer nenhuma, então... E aí eu fui pra lá, pra UPA dia 26, fiquei lá 2 dias na UPA, internada. O médico falou que ia me transferir para fazer só a fisioterapia respiratória. Porque com a fisioterapia já ia dar um bom resultado e eu teria alta logo. E aí eu fui para Fraternidade fazer a fisioterapia, dia 28 de março. Aí fiquei lá 28, 29, quando foi no dia 30, meu quadro estava muito grave mesmo, já não tinha como. E eu tive que ser entubada. Aí eu fui entubada lá. Meu Deus. Foi entubada Você mesmo. chegou a ser entubada. Fui entubada lá. Aí permaneci lá até dia 2 de abril. Eles ficaram numa luta, tentando uma vaga no HB. Ela ficou 4 dias quase, 4 30, dias. 30. Fiquei lá e aí de lá fui pro HB. Aí Deus. fui transferida pro HB já entubada e foi lá que foi piorando realmente o quadro. Aí foi onde eles já viram que eu estava com 100% do rim, fígado e pulmão comprometido. Meu Deus, 100%? 100%. Nossa, Fiquei com todos esses órgãos E comprometidos. 30% do coração. Meu Deus, Fê. Seu pulmão estava em quanto assim? Porque já estava entubada, estava quase 100% também. 100% já. 100% o rim, o fígado e o pulmão. E mais de 30% do coração. Do coração, isso. Meu Deus. E daí, Aí você Fê? ficou entubado, mas você ficou em algum outro aparelho também para fazer esses órgãos
funcionário Aí eu fiquei ou não? entubada, né, lá e fiz, no quadro do coma, eu fiz 16 hemodiálises. Ah lá, Meu tá aparecendo Deus. as fotos, né? Tem um vídeo também de quando você estava bem debilitada, né, Isso, Fê? Meu Deus do céu. Ah lá, Ai. o vídeo. Isso, eu Meu estava em Jesus. estado vegetativo, que o médico falou que era o quadro que eu ia para casa. Meu Deus. Deus. Ou seja, Porque- estava totalmente... Os médicos não acreditavam mais, né? Não, eu tive 4 AVC no coma. 4 né? AVC. Eu fiquei 66 dias em coma. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Então você ficou 4 dias na UPA e depois você foi pro HB e ficou mais 60? 66 entubada. Meu Deus. 2 meses. Olha, essa foto, amor, que tá aparecendo ali, foi quando você tava vendo... Foi a primeira vez depois do coma que você foi ver o final da tarde, né? Isso, que eu fui ver, senti um pouquinho do sol. Porque eu não conseguia andar, então eu só ficava na cama, né? Porque 66 dias de coma, né? Eu emagreci 26 quilos. Meu Deus. Lá, eu Nossa, pesava 80 quilos quando eu internei. 80 quilos. E depois do coma, aquele vídeo é como o médico falou que eu ia pra casa, porque pelos AVCs ele falou que comprometeu demais a fala, o equilíbrio, o entendimento e a compreensão. Então ele disse que não tinha como eu voltar pra casa de outra forma. Que Ô era... Fer, e fala pra nós, como que foi você voltar do coma depois de 66 dias em coma? Quando você acordou, como é que foi? Então eu acordei e depois que me tiraram do coma, eu fiz a tráqueo, me tiraram do coma pela tráqueo, né? Mas eu não contactuava, então assim, eu não reconhecia ninguém. Meu marido ia me visitar, mas eu não reconhecia. Não reconhecia. Meu Não. Deus. Não reconhecia E ninguém. como que foi, assim, E até você aí, reconhecer? eu tenho uma amiga e eu demonstrei por gestos, né, apertos de mão no meu marido, que ele falava dela e ele sentiu que eu demonstrava que eu queria vê-la, né? E aí ele pegou e falou para ela se ela poderia vir me visitar, porque percebeu que eu queria, né? Ela falou, olha, eu vou, porque ela já até tinha recebido na palavra que Deus tinha dito que onde ela colocasse as plantas dos pés dela, que lá ia ter milagre. Meu Amém. Deus. Ela falou, eu vou sim, porque acredito que seja aí, né? E aí ela veio. E aí ele entrou, falou, oi amor, como ele sempre falava. Aí ele disse que eu abri o olho, mas eu olhei para um lado e para o outro, porque eu não olhava diretamente para ninguém. E ela entrou e falou, oi amiga, eu vim te ver. E aí eu olhei na direção dela. Aí você lembrou dela. Aí eu olhei na direção dela e mandei um beijo com a mão, porque eu tava de tráqueo. Ai, meu Deus. Então, a sua amiga A foi a minha primeira amiga. pessoa que você reconheceu É. após o coma. Meu Deus. E aí? E aí eu não dormi mais, eu não fiquei mais naquele estado. Então os médicos não acreditavam, porque o médico falou pro meu marido, vem visitar ela, vem ver como que ela vai ir pra casa, pra gente te mostrar os cuidados, que ela vai ficar em estado vegetativo. Meu Deus. Porque os AVCs comprometeu demais, então não é o fim. Ela não morreu, porém não tem mais o que fazer. Porque ele me deu, me desenganou 3 vezes. Meu né? pai do Em céu. 3 datas diferentes ele me desenganou. 2 vezes em abril e uma em maio. Falou pro meu marido, vem visitar porque de hoje ela não passa, não tem mais o que fazer. A medicina já fez o que deu para fazer. O diagnóstico médico era, ó, não tem mais solução. Ela não morreu, mas vai ficar Em estado vegetativo. estado vegetativo pro resto da vida. Pro resto Ou seja, as piores Meu notícias, Deus. né? E como que foi isso hoje que você tá bem, né? Que você conversa com o teu marido, como que foi para ele receber essa informação? Ele sempre que você... dizia que não. Ele falava assim, eu vou visitar. Perdão. Porém, ela não vai morrer. Ele sempre acreditava. Ele sempre acreditava. Eles oravam todos os dias. Vocês já iam na igreja? Já, né? nós já íamos já. Quando Não na aconteceu cabana, isso? né? Sim. Mas nós já íamos, todos nós somos convertidos. Minha Amém. mãe, minha irmã, minha avó. Então, eles faziam uma corrente de oração. Tive corrente também no meu serviço. Pessoas que eu não conheço, de Orando por lugares que eu não você. conheço. Meu Deus. Em vários lugares. Deus levantando anjos mesmo para Isso. clamar pela tua vida, né? Exatamente. E aí quando você voltou, né, do coma, depois de 66 dias, aí você reconheceu a tua amiga. E o teu marido, quando viu, como é que foi? Assim, na hora ninguém acreditava, a sala encheu de médicos, porque os médicos não tinham explicação para o que estava acontecendo, né? Não tem como explicar o que Deus faz, né? O psicólogo que me acompanhava, que ligava, fazia chamadas de vídeo para minha casa, ele falava assim, não tem explicação. Mas agora eu entendo que o amor e a fé de vocês realmente ela cura. Uau!
Até porque então você ficava assim meio que vagando, né, nos pensamentos. Foi quando você viu ela que daí você lembrou e começou a ter a retomada da sua lucidez. Isso. E o médico ficou assim, ele não acreditava. Não, naquilo. ele chamou meu marido para conversar, ele falou assim, olha, eu não tenho uma explicação médica para te dar, né? Uau. Mas a Fernanda é um acontecimento na medicina, porque não tem explicação. Um fenômeno. O sobrenatural. Eles Fernanda? tentam sempre achar uma resposta, Sim. né? E eu falo que tudo que é sobrenatural não tem como a gente explicar nesse mundo natural, né? Não tem. E aí, como que foi quando você viu os seus filhos? Como é? Eu via só por chamada de vídeo, né? Que não é a mesma coisa. Eu consegui ver 2 dos meus filhos uma vez em 5 minutos, que eu já estava melhor, já conversava, mesmo com a traque eu conseguia conversar, mexer os lábios, e aí o enfermeiro deixou eu descer 5 minutinhos para ver eles lá embaixo, mas assim, super rápido, porque ainda corria o risco de ter infecção, né? Eu tive uma parada cardíaca depois do coma. Nossa. Depois de 7 dias que eu tinha saído do coma, que eu já tinha reconhecido, eu tive uma parada cardíaca. Você chegou a pegar a infecção generalizada? Peguei uma vez. Meu Deus, ou seja, tudo que de ruim, né? Tudo. Que o hospital não é um ambiente, né, seguro, porque é muitas bactérias, Sim. a gente está propício a qualquer coisa quando está ali, né, em coma, meu Deus do céu. E eu lembro que você falou que foi bem no dia do aniversário do teu filho e o dia que você ia casar no civil, né? O dia que eu ia casar no civil, eu fui transferida pro HB, que eu já estava em coma, que foi dia 2 de abril. E dia 30 de março foi quando meu filho fez 15 anos, que foi a minha última lembrança antes do coma, isso, que eu acordei e eu lembrei que era aniversário dele. E a enfermeira falou, tá triste, falei, é aniversário do meu filho hoje, eu não tô lá. Ela falou, fica em paz, logo você vai pra casa. E nesse dia eu fui entubada. Meu Deus. O Fê, e assim, que nem você foi melhorando gradativamente depois que você foi voltando à lucidez? E quanto tempo ainda você ficou no hospital após ter acordado do coma? Eu ainda fiquei lá uns 20 e poucos dias, que meu marido ficou lá internado comigo, porque eu não andava, eu não comia sozinha, não tomava banho sozinha, não fazia nada sozinha. Então, depois que você voltou do coma, ele pôde ficar ali com você, dando essa assistência. Quando me transferiram para o quarto, aí eu precisava que realmente aí já de um era um acompanhante. milagre já também, né? Já. Porque a grande maioria das pessoas nesse momento, né? Eu falo porque eu também fiquei um período de 28 dias internado e eu fiquei sozinho. E a solidão é muito triste, né? Eu acredito que muitas pessoas faleceram, não foram só da questão do oxigênio, da saturação ou de alguma coisa da doença, mas o emocional abatido, né? Porque a gente fica sozinho, só notícias ruins. Só. E naquele instante, ter uma pessoa da família, né? O seu esposo, a pessoa que a gente ama, tá ali perto, tenho certeza que foi fundamental para você. Faz a diferença, né? Acredito que ele orava com você, que ele sempre transmitia boas vibrações, assim, né? A fé demonstrava para você que, vai dar certo, você vai sair, e você ia se alimentando dessa fé dele. Ele sempre falava, a gente vai sair daqui junto. Amém. Olha como é importante a gente sempre profetizar palavras de vida, né? Porque há poder nas palavras que saem da nossa boca. Sim. Ou para abençoar, ou para amaldiçoar. Exatamente. Ou de vida, ou de morte. E ele o tempo todo acreditando, porque a fé traz à existência aquilo que não existe, né? Naquele momento o cenário era a morte, a pior notícia, o pior diagnóstico, mas a palavra trouxe vida, né? Não, vai sair daqui viva, vou sair junto com ela. E assim, Fê, conta pra nós quem era a Fernanda antes de tudo isso, do Covid, depois de toda essa complicação, e quem é a Fernanda hoje? O que você aprendeu em Deus com essa experiência? Eu falo isso porque quando eu falo assim, a gente pode ter todos os tipos de luta, mas existe uma luta que é incontrolável, que não tem como a gente tentar dar-se um jeito. Porque eu falo assim, quando é uma luta financeira, você vai, você batalha, você trabalha ali, trabalha lá, você tenta, né? Quando é uma luta, seja qualquer área, que seja material, natural, você vai atrás. Mas quando é algo que você depende 100% de Deus, que é a saúde, né? Porque quando você perde um trabalho, não, eu vou procurar, vou entregar currículo, vou fazer um monte de coisa. Mas saúde
Você não vai no mercado, você não fala, me dá 1 quilo de saúde. Ou seja, o dinheiro não compra isso, né? E quando mexe na saúde, você fica totalmente debilitado, que nem precisou de pessoas para dar banho, cuidado. Sim. E aí a gente fala assim, meu Deus, e agora, né? Então eu falo que quando Deus permite uma situação como essa na nossa vida, é para nos ensinar algo, né? Nos faz refletir, né? Nos faz refletir, nos faz, sabe? Poxa, eu tenho que... eu falo assim, auto se avaliar em dobro. Então conta pra nós, Fê, quem era a Fernanda antes e quem é a Fernanda hoje? Então, eu sempre fui muito de fazer, de ser independente, fazer minhas coisas, querer ajudar. Então, ajudo minha mãe, minha irmã, meus filhos, né? Então, as pessoas no meu convívio, sempre que eu posso, eu vou pra lá e vou pra cá, não tenho essa preguiça. Ah, é longe, não, vamos pegar. Sempre compassiva e empática, né? Isso. Então, eu sempre fui assim. Só que eu nunca gostei muito de que fizessem por mim. Eu gostava de fazer. Então, a doença, ela me trouxe que a gente faz, mas a gente também tem que aprender a receber. Né? E quando eu fui para casa, que eu dependia única e exclusivamente das pessoas fazerem, minha irmã que me dava banho, que cuidava de mim, que me dava comida, minha mãe fazia a comida, sempre perguntando o que eu queria comer, porque a gente perde totalmente o paladar, a gente tem vontade de comer nada. Um dia eu quero uma coisa, no outro dia eu já não quero mais aquilo. Né? Então, um copo d'água era na mão, para ir no banheiro. Quando eu voltei a andar, para ir no banheiro eu ia, mas minha irmã atrás, porque tinha as quedas de pressão, né? Então qualquer coisinha eu desmaiava. Muitas vezes eu ia no banheiro e eu passava mal. Meu Deus. Então tinha que ter pessoas, e para mim era muito difícil, né? Porque eu não estava acostumada com isso. E para mim foi aprender que eu tenho que cuidar das pessoas, mas eu também tenho que saber que eu preciso de cuidado. E que eu tenho as pessoas para me ajudar. Assim como eu ajudo as pessoas, eu tenho as pessoas para me ajudar. Amém. Ou seja, foi a humildade, né? Isso. Foi a área que você mais aprendeu. Não, eu preciso ser mais humilde. Exatamente. E reconhecer que eu também preciso de ajuda, né? Que eu não sou autossuficiente e que sozinha eu não vou para lugar nenhum. Amém. Eu preciso de pessoas ao meu lado e minha família, amigos, sempre. Eu tinha uma amiga que ia levar almoço e janta todos os dias para mim, porque eu não conseguia comer a comida do hospital quando eu voltei a comer, fruta picada, suco batidinho. Então, assim, Deus mandou anjos o tempo inteiro, desde antes da minha doença, que foi quando ele me apresentou, esse meu marido atual, né, que foi meu companheiro, e trouxe minha mãe para viver comigo, minha irmã, minha avó estava aqui, que orava o tempo inteiro. Então, assim, desde antes da minha doença, Deus já preparou tudo, né? Porque eu acho que se eu não tivesse com eles, com meu marido muito paciente, minha mãe, minha irmã, minha avó, né? Eu não acho que eu não teria sobrevivido, eu não teria chegado ao fim. Mas é igual o pastor falou, né? Quando a gente tem o alicerce, que é a família, quando a gente tem essa força, você vai pra, né? Vai. Você fala, não, eu consigo, porque eu tenho alguém me ajudando, eu tenho alguém me apoiando. Claro que, acima de tudo, Deus, porque a gente sabe que Deus está conosco em qualquer momento. Não tem como, né? A gente fala, não estou sozinha, Deus está comigo. Mas a presença, né, de um familiar, a presença de pessoas que nos amam e a gente se sentir amado, isso faz toda a diferença, Às né? vezes não precisa nem falar nada, né? Não. Só de estar ali presente, que ali traz fortalecimento, traz renovo. E Fernanda, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa doença, né, é uma coisa que você mesmo falou. Você está bem hoje de manhã, daqui a pouco passa 2 horas, o quadro muda rapidamente, né? Sim. E você tinha uma vida normal, daqui a pouco você vê sua vida de ponta cabeça. Como que foi para você lidar com isso? Porque você tem uma vida, daqui a pouco acontecem outras coisas, daqui a pouco você está dependendo de pessoas. Você passa por situações que quase veio a óbito, Deus está no tratamento, Deus está cuidando de você, aí você passa agora a depender de pessoas. Como que é com o seu relacionamento, como que você começou a enxergar Deus em tudo isso? E se em algum momento você se revoltou ou você mais se apegou a Deus? Como que foi isso para você? No começo depois que eu voltei do coma, que eu fiquei em casa um bom tempo, fiquei afastada do trabalho, eu pensava muito por que eu, né? Porque eu ouvi muitas histórias, conheci muitas pessoas, tenho contato até hoje com algumas delas que perderam marido, que perderam irmãs, enquanto estavam internadas, então não viram nada, só souberam depois que acordaram.
Então, assim, eu ficava perguntando por que eu. Só que eu sempre, todo mundo perguntava assim pra mim, ai, qual que é o seu maior medo? Meu medo sempre foi de morrer, porque eu tenho 3 filhos. E por mais que tenha a minha mãe, minha irmã, né, o pai deles, eu sei que ninguém vai cuidar deles que nem eu. É mãe, né? Então, meu medo era muito de, se eu morrer, meus filhos. Então, eu sempre tive muito medo de morrer. Muito, muito, muito. Então, por conta disso, dos meus filhos, de deixar os meus filhos para trás. Não é uma questão de saber da sua salvação. Você sabia que se você morrer, ia estar no seio do Senhor. Sim. Mas é por, nossa, como que quem vai cuidar da minha família, Exatamente. quem vai cuidar dos meus filhos. Exatamente. Então era esse medo. Então quando eu voltei, eu sabia que eu não queria morrer, mas eu ficava me perguntando por quê. Eu tinha outras pessoas que também gostariam de não ter morrido. Eu tenho certeza que deixaram famílias inteiras, mãe e pai que morreram, deixaram filhos, né? Então eu me perguntava, mas com o tempo eu fui, né, entendendo que Deus tem um propósito na vida de cada um e Sim. de cada um de uma forma. É verdade. Né? Então eu comecei a entender que o meu tempo aqui não tinha acabado, que ainda não era a hora, que realmente Deus ouviu sempre todas as minhas orações de não morrer e deixar meus filhos para outras pessoas cuidarem, que eles precisam de mim e eu preciso deles. E 1 ano e meio agora, depois de tudo isso que você vivenciou, né, pelos primeiros sintomas e tudo mais, você, um ano e meio depois dos porquês, hoje você entende o porquê. Eu entendo. Você tem as respostas desses porquê. Antes você ficava, por que eu? Hoje você entende que foi necessário, que Deus tinha uma experiência, que Deus queria tratar com você, com os seus familiares, com as pessoas que estavam perto. Eu entendi, exatamente, que Deus tinha para mostrar para muitas outras pessoas que o milagre existe, que Ele está à disposição de qualquer um, não é só eu, Fernanda, né, de qualquer pessoa. E Ele fez transformações em outras vidas através da minha doença, né? Eu tenho amigos que falam que se achegaram mais a Deus, que se pegaram orando pela minha vida porque tinha muito medo que eu fosse embora, e isso fez com que mudasse o relacionamento com Deus, né? Então, Deus tinha para tratar, não era só comigo, mas com outras pessoas através da minha vida. Amém. E assim, é difícil a gente entender, né? A gente confia em Deus, mas é muito difícil a gente entender que a dor também coopera para o nosso bem, né? Até a gente entender isso, é um processo, né? E esse processo que é doloroso, esse processo que Satanás às vezes grita no nosso ouvido, olha, você está sozinho, olha, você vai, né? Exatamente. E assim, só bem resumidamente, fala para quem está em casa, para quem está nos assistindo, uma palavra de motivação, de fé. Ou de esperança. De esperança. Às vezes tem alguém aqui que está nos assistindo, que está no hospital. Ou está com algum familiar no Exatamente. hospital. Fala para essa pessoa. Vivenciando uma situação, talvez não igual a sua, ou parecida, ou vivenciando algo, está lá, né? E está acreditando. O que você poderia passar para eles de fé, daquilo que Jesus fez na tua vida, através desse testemunho lindo que você nos contou aqui hoje? Assim, que é como eu disse, Deus está à disposição de qualquer um, né? Não é para A e para B, é para qualquer um, né? A gente só precisa entender isso e buscar, né? Assim como a minha família não desistiu tempo nenhum, né? Sempre pedindo, buscando, e que a dor realmente ela não é o fim de tudo, e que às vezes realmente ela é para ensinar alguma coisa ou para o aprendizado, né, para mostrar, no meu caso, que eu precisava de cuidado, que não é só cuidar, que a gente precisa aprender e ter a humildade de aceitar ser cuidado, porque para mim era muito difícil. Eu sempre falava, então eu vou ficar agora aqui numa cama, deitada aqui, esperando a água chegar até mim. Eu não nasci para isso, né? Eu preciso de fazer as minhas coisas. Eu tinha muito medo de não fazer, né? Então é isso, não desistir nunca e buscar em Deus, porque Ele que realiza o milagre. Né? A minha família foi só um instrumento, a minha amiga foi um instrumento usado por Ele, mas quem realiza o milagre é Deus, não tem outra pessoa. Você tem certeza, ciência, que foi Jesus que cuidou de você, que te deu uma nova oportunidade. Sim. Só para a gente encerrar e a gente ir para a oração, eu queria que você falasse quem é a Fernanda de antes e quem é a Fernanda hoje. A Fernanda de antes já cria muito, né? A gente já viveu outros milagres na minha família, mas a Fernanda de hoje é uma Fernanda mais grata
e mais assim crente que Deus existe, que Ele está com a gente o tempo inteiro. A gente às vezes acha que não. Eu tenho dia que eu acordo e falo, ai meu Deus, não vou conseguir. Mas quando eu olho nas minhas fotos, quando eu vejo onde eu estava e onde eu estou, que eu caminho, que eu faço tudo sozinho novamente, eu trabalho. Então é uma Fernanda mais grata, um pouco mais paciente, que eu sempre fui muito acelerada. O Covid ensina a ter a paciência. Então eu acho que é essa Fernanda. Glória a Deus, né? Então, há esperança para você também. Amém. Há esperança para você. Confia em Deus, porque Deus faz o impossível, porque Ele é o Deus de Lucas 1:37. E nós queremos agradecer, Fer, pela tua presença, pelo convite, por ter compartilhado conosco o seu testemunho, que eu tenho certeza que não só edificou a nossa vida, mas também de quem está nos assistindo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém. E que o novo de Deus possa estar todos os dias sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Debaixo do seu testemunho, né, é a certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, que você que ama a Deus, que está nos assistindo, creia que tudo vai cooperar para o teu bem. Amém. Até mesmo a situação terrível, a enfermidade, a dificuldade, Deus vai operar na tua vida Amém. de uma forma sobrenatural. E nós queremos, debaixo desse testemunho tão lindo e poderoso, orar por você que nos assiste agora, tendo certeza que Deus também pode fazer na tua vida. Em nome de que Deus Jesus. também é poderoso, que Ele continua realizando milagres. E não é na sua vez agora que Ele vai desistir, que Ele vai parar. Eu queria que você, nesse instante, parasse um pouquinho o que você está fazendo, fechasse os teus olhos, se você pode, e orasse conosco nesse instante. Pai, Sim, meu Deus. em nome de Jesus, meu Deus, nós Sim, queremos Pai. clamar, Pai, por essas vidas que nos assistem, Sim, meu Senhor. Deus. Queremos clamar pelo milagre. Em nome Meu de Deus, Jesus. com vidas, pessoas que estão talvez passando a mesma situação que a Fernanda um dia passou, Senhor. Sim, Que Senhor. ela enfrentou, mas ela venceu, porque o Senhor foi com ela, porque a verdade. família creu, porque Sim, os meu amigos Deus. oraram, porque os familiares intercederam. E como igreja, Senhor, nós intercedemos agora. Sim, A meu tua Pai. palavra diz, o que é ligado na terra está ligado Sim, meu nos Deus. céus. E nós ligamos aqui, Senhor, neste programa, nessa manhã, milagres sobre a Em vida nome dos de teus Jesus. filhos. O milagre, Senhor, da cura da enfermidade. Em O nome milagre de da Jesus. restauração do casamento. Sim, O meu milagre Deus. da porta aberta, da provisão, Em da nome de prosperidade. Jesus. O milagre, Sim, Senhor, meu meu Deus, do emocional curado. Pai, Sim, sobre Senhor. todas as áreas dos teus filhos, Senhor. Sim, Senhor. Aonde eles estiverem, que o teu Espírito Santo seja presente Sim, na Pai. vida deles Em e que nome o Senhor de possa Jesus. aumentar a sua fé, que o Senhor possa os fortalecê-los, Sim, tendo a Senhor. certeza que tu és um Deus de milagres, Em nome que de tu és Jesus. um Deus vivo, que operou ontem, que opera hoje e que continuará Sim, meu Deus. perpetuamente realizando e operando milagres nome de na vida Jesus. dos teus filhos. Pai, nós cremos que tudo coopera para o bem Sim, daqueles meu que Pai. amam ao Senhor. Assim, Senhor, nós te agradecemos Sim, e te Deus. louvamos por esta manhã e por este testemunho, Sim, no Deus. nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. E já chegou o fim, passa rápido, né, gente? Muito rápido, né, Fernanda? Sexta-feira abençoada, vá para o final de semana abençoado sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Obrigada por estar conosco até agora, né? Uma sexta-feira Isso mesmo. abençoada para você em nome de Jesus. Que você tenha um final de semana extraordinário. Nós queremos te convidar, nós temos nossos cultos na cabana, culto às 10 da manhã e às 6 da tarde. Você é nosso convidado, esteja conosco em um dos nossos horários, celebrando ao Senhor neste domingo. Não fique de fora, tenha um final de semana abençoadíssimo. Deus te abençoe. Até segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau.